Olá pessoal, essa história se passou comigo no ano de 1979, aqui em Salvador, no bairro do Curuzu. Mas vamos aos fatos. Nessa época o Curuzu já era um grande bairro, mas com alguns mistérios, pois era comum encontrar muitos terreiros de candomblé devido à grande concentração de descendentes afros estando ali concentrada. Curuzu e Liberdade são os bairros que levam esse título. As raízes africanas até hoje aqui em Salvador prevalecem, como também algumas casas no bairro serem bem antigas. A casa onde morávamos era no meio de um conglomerado de casas bem antigas, que tinham numa escadaria próxima a um centro de saúde que ainda existe naquele bairro. Meus pais e nós, filhos, viemos morar num sobrado que tinha um andar. A parte de baixo era ampla, com sala, cozinha, banheiro e um pequeno quintal murado. A parte de cima tinha acesso por uma escada que era colada do lado esquerdo da parede da sala e continha 4 quartos. O maior quarto era dos nossos pais e os outros 3 eram divididos pelos irmãos. E o último quarto era dividido entre eu e meu irmão mais velho, por parte de mãe já falecido. No nosso quarto tinha uma grande cômoda e uma cama beliche, que eu dormia embaixo e ele ficava com a parte de cima por ser mais velho e não ter ocorrência de acidentes à noite, evitando a minha queda no chão caso dormisse em cima. Lembro que vivemos ali por mais de um ano e logo no início que fomos morar ali, notei algo estranho na casa. Via sombras de pessoas passando dentro de casa tanto durante o dia como à noite. Eu não sabia que era vidente. E o único que via essas coisas era eu. Sempre falava com minha mãe quando estávamos no térreo da casa que via uma pessoa passando lá em cima. E quando ia na borda da escada, também via uma sombra parada na parte de cima da escada, como se tivesse parada olhando para baixo. Eu me assustava e corria para próximo à minha mãe, e ela sempre dizia que não era nada e que eu andava vendo coisas. Meu irmão mais velho andava me chamando de maluquinho. Isso sinceramente me incomodava muito. Acredito que muitos que acompanham esse relato, algum tempo da vida, devam ter passado por situação parecida. Eu, para não ser mais taxado por apelidos, comecei a ver as coisas e ficar calado, mas sempre saindo dos locais que avistava determinadas sombras negras. À noite, quando fui dormir numa noite chuvosa, senti passar por mim um vulto negro e me assustei. Me enrolei todo e, morrendo de calor, não olhava para aquilo que estava ali em pé no canto da parede virada para mim. Uma vez tomei coragem e vi que era uma sombra pequena em relação às outras que via durante o dia, como se fosse uma criancinha entre 2 e 3 anos de idade. Uma vez meu irmão demorou a chegar no quarto assistindo futebol na TV lá embaixo, e todos já estavam dormindo e eu ali suando debaixo do lençol, aguardando a qualquer momento aquela criança aparecer. Coisa que não demorou, mas para minha sorte, meu irmão desligou a TV e subiu para dormir. Eu o chamei e perguntei bem baixinho se ele viu um vulto no quarto. Ele disse que não viu nada e que era uma coisa da minha cabeça e que eu deveria orar o Pai Nosso e a Ave Maria para que essas coisas saíssem da minha cabeça, e assim fiz.
Mas logo após ele subir no beliche, na parte de cima, não demorou 15 minutos e a sombra apareceu ali, no canto da parede. Eu me cobri e deixei apenas o nariz e os olhos para fora, e não tirava os olhos dele. Num determinado momento, ele se movimentou, como chegando próximo ao beliche. Colocou um dos pés na parte do meu beliche, da parte de baixo, e subiu para onde meu irmão estava. Entrei em pânico, pois pensava que ele iria fazer algum mal a ele. Aí tirei a coberta da cabeça e olhei na beira da cama para cima e vi a sombra sentada bem na ponta da cabeceira do beliche, bem próximo da cabeça de meu irmão, que já dormia. Eu, no desespero, bati na parte de baixo do lastro do beliche e ele acordou e olhou para baixo e já foi me gritando que era para dormir e deixar ele quieto, pois pela manhã ele iria trabalhar. Não falei uma palavra e fiquei ali dando um tempo e voltei a olhar para cima. E a maldita sombra estava ali. Eu acreditava da meia-noite e de tão cansado que estava, dormi que nem notei. Pela manhã logo cedo, meu irmão chamou minha mãe e falou que à noite eu chamei ele para falar de sombra no quarto. Eu estava deitado e fiquei ali só escutando. Minha mãe chegou no quarto, me olhou e me falou que mais tarde queria falar comigo, mas que eu tinha de levantar para me arrumar para ir à escola, e assim o fiz. Na parte da tarde, quando estava em casa fazendo os deveres da escola, minha mãe me ensinou com toda a dedicação e logo ao finalizar me perguntou o que estava acontecendo, para ficar vendo vultos pela casa. Eu disse a ela que não sabia o que estava acontecendo, até porque não tinha maturidade para tal assunto. Ela ficou pensativa e me falou que quando visse as coisas, que chamasse ela, mas chamasse tranquilamente, que aquelas coisas não me fariam mal algum. Assim o fiz toda vez que via, e ela sempre iria olhar e não falava nada. Uma noite de final de semana, meu irmão, que dormia no quarto comigo, viajou, e para não me deixar em desespero, não me falaram nada, nem ele nem minha mãe. E uma das irmãs iria dormir comigo no quarto, no lugar dele, sem eu saber. Este dia eu estava hipergripado e com febre. Tomei remédio e fui dormir cedo. Estava muito mal e cansado. Minha irmã, como tinha medo de dormir na parte de cima do beliche, me colocou justamente no lugar onde meu irmão dormia, colocando uma almofada debaixo do colchão para que eu não caísse ao dormir na parte de cima. Foi quando na madrugada senti um negócio estilo túnel do tempo, não como sonho, mas como realidade, e acordei em gritos. Todos acordaram e correram para o quarto onde eu estava, chorando e gritando, perguntando o que tinha me colocado ali onde a sombra estava. Todos ficaram atônitos e minha mãe veio a me afagar e pediu que outro irmão fosse dormir ali, que eu iria dormir no outro quarto. Eu finalmente dormi em paz naquele restante de noite. Passado alguns meses, minha mãe decidiu voltar a morar no bairro da Liberdade. Quando eu já estava com uns 15 anos de idade, ela me contou o que realmente existia naquela casa. Ela, por intermédio de vizinhos mais antigos, falou que antes de ser uma residência, ali foi um antigo terreiro e logo depois foi feito a casa
tornando-se um local de pessoas que faziam coisas ilegais com mulheres grávidas. E ela me explicou que era justamente naquele quarto onde eu dormia. Foi aí que ela entendeu as minhas visões de vultos e crianças e resolveu se mudar de casa. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu like e se inscrevam no canal. E não se esqueçam de mandar o seu relato assombrado no nosso e-mail. Grande abraço.